paz do Senhor. Mais um minuto de esperança para a sua vida, mais uma palavra do céu para o seu coração. Na série Mulheres da Bíblia, vamos dar continuidade a essa série no qual nós temos estudado sobre mulheres tementes ao Senhor, mulheres que deixaram um exemplo para nós. E hoje nós vamos estar falando de duas mulheres, porque o ministério de uma está atrelado ao ministério da outra, e nós vamos falar dessas duas mulheres que estão citadas no mesmo capítulo. Então nós vamos estar falando das duas. Se não der para nós terminarmos nesse vídeo, nós faremos em 2 vídeos, mas nós vamos falar dessas duas mulheres. Ambas importantes, uma muito importante, uma mulher que foi grande nas Escrituras, e a outra que é mencionada apenas em um capítulo, apenas no capítulo 1 de Lucas, mas que detalhadamente se fala da história desta mulher, que também foi muito importante. Vamos falar de Isabel e vamos falar um pouco de Maria, mas principalmente vamos focar hoje em Isabel. Isabel, ela é conhecida como a mãe de João Batista. No capítulo 1 de Lucas, todo o capítulo fala dessa história, mas nós vamos ler apenas o versículo de número 5 e 6, que diz assim: nos dias de Herodes, rei da Judéia, houve um sacerdote chamado Zacarias, do turno de Abias. Sua mulher era das filhas de Arão e se chamava Isabel. Ambos eram justos diante de Deus, vivendo irrepreensivelmente em todos os preceitos e mandamentos do Senhor. E não tinham filhos, porque Isabel era estéril, sendo eles já velhos e avançados em dias. Então, as primeiras informações que nós temos do texto é que Isabel era casada com Zacarias. Zacarias era sacerdote do turno de Abias. O que é que significa isso? Os turnos dos sacerdotes eram divididos em 24 turnos, eram muitos sacerdotes, e alguns sacerdotes serviam no primeiro, outros no segundo, no terceiro, no quarto, até chegar nos 24 turnos. E Zacarias servia no turno de Abias, que era o 8º turno. Tudo nas Escrituras tem um sentido por estar escrito. Tudo que a palavra de Deus traz para nós, às vezes uma genealogia, às vezes um nome que a gente não dá muita importância, mas tudo tem um sentido. Nada é por acaso, nada é em vão. Deus, ele conhece toda a história e ele gosta de detalhes. Deus é um Deus de detalhes. E esse Abias, esse nome Abias, significa meu pai prometeu. E é interessante que Zacarias servia exatamente nesse turno. E eles passavam, quando eles iam para o templo servir, os sacerdotes, eles serviam uma semana inteira naquele lugar. Depois eles voltavam para casa, passavam um tempo em casa, depois voltavam para servir novamente e ficavam novamente uma semana inteira. E, como era de costume, quando eles iam servir ali no templo, como eram muitos sacerdotes, eles tinham o hábito de fazer um sorteio, o que cada um ia fazer naquele dia, o que cada um ia fazer naquela semana ali no templo. E a Bíblia diz que o simples fato de ir ao templo já era um ofício, está lá em Crônicas isso. Então eles iam para ali e ali era sorteado. Às vezes ficava como porteiro, às vezes ficava responsável pelo holocausto, pelo sacrifício, responsável pelo incenso, responsável por orar, responsável por alguma coisa ali dentro do templo, do trabalho ali dentro do templo. E Zacarias servia nesse turno, e ele foi para servir ao Senhor ali, e ali foi lançado sorte. No tempo de Arão, ele jogava a estola sacerdotal, dentro da estola tinha um bolso que havia 2 pedras, uma significava sim, outra não, e assim eles, de acordo com a pedra que saísse, eles sabiam se a vontade de Deus era sim ou era não.
Nesse tempo aqui, já do Novo Testamento, eles costumavam colocar os nomes dos sacerdotes em um recipiente, em uma vasilha, numa caixa, e ali eles sorteavam o que cada um ia fazer. E aconteceu deles sortearem Zacarias naquela semana que ele estava ali para servir. E Zacarias foi sorteado para entrar no templo para oferecer o incenso ao Senhor. Zacarias entrou no templo e se demorou muito ali naquele lugar. O texto também nos diz que Zacarias era casado com Isabel. E diz que Isabel era estéril e eles já eram idosos e não tinham filhos. E a palavra de Deus nos diz que Zacarias entrou naquele lugar e se demorou para sair daquele lugar. Passou muito tempo e Zacarias não saía daquele lugar. E as pessoas já estavam assim admiradas. Porque Zacarias demorava tanto? Porque Zacarias não saía de dentro daquele lugar que ele entrou para oferecer o incenso ao Senhor. Mas o que aconteceu naquele lugar mudou para sempre a vida de Zacarias e de Isabel. Aprendemos com Zacarias e Isabel que as promessas de Deus, elas têm o seu fiel cumprimento e que as nossas orações, elas são ouvidas. Naquele dia, num dia cotidiano, como Zacarias fazia sempre quando ele estava servindo ao Senhor e se dedicando na sua semana sacerdotal, ele estava ali se dedicando, mas naquele dia algo aconteceu. Todas as vezes que você vai à presença do Senhor, algo pode acontecer na sua vida. A sua vida pode mudar. Então, todas as vezes que você vai à presença do Senhor, você deve ir com perspectiva, com expectativa, que aquele dia pode ser um dia diferente. E naquele dia, Zacarias estava ali. E naquele dia, aleluia, glória a Deus, o anjo Gabriel apareceu a Zacarias. Faziam 400 anos que não havia manifestação da voz de Deus para os sacerdotes, para o povo. Não havia profecia, fazia 400 anos. Mas naquele dia, o anjo Gabriel apareceu a Zacarias. Aleluia, glória a Deus. E ele aparece a Zacarias e diz: não temas, eu sou Gabriel e te trago boas novas. O anjo Gabriel aparece 4 vezes no livro de Lucas e todas as vezes ele anuncia coisas boas. Ele é um anunciador de boas novas. E Zacarias, com certeza temeu. 400 anos que não se ouvia a voz de Deus. Naquele dia o anjo do Senhor, um oficial que servia diante do Senhor, aparece para Zacarias para falar com ele. Foi algo extraordinário. E ele diz: não temas, Isabel, tua mulher, terá um filho. Isabel, tua mulher, terá um filho, e o nome dele será João, e ele será grande. Ele anunciará e preparará o caminho do Senhor, o Salvador. Ele terá a unção de Elias, e nessa unção de Elias, ele vai servir. Aleluia, glória a Deus. E Zacarias, por um momento, eu compreendo até, porque Zacarias, quando o anjo diz para Zacarias, ele diz: o Senhor ouviu as tuas orações. Apesar de Zacarias ser idoso, sua esposa já ser idosa, mas ele permanecia orando, ele permanecia crendo que o Deus a quem ele servia era o Deus que ouvia orações. E ele diz: Deus ouviu a tua oração. Mas mesmo assim, Zacarias fica atônito com aquela situação e por um momento ele não crê. E ele diz: como será isso? Como vai acontecer? Aí o anjo diz: por que tu não crestes? Tu vais ficar mudo até o dia que o menino nascer. Tu vais ficar mudo, porque eu assisto diante do Senhor e eu tenho dito estas coisas.
E quando Zacarias sai, todos esperando Zacarias, já preocupados, porque Zacarias não saía, Zacarias demorou bastante tempo ali dentro. E quando Zacarias sai, ele sai totalmente mudo. E ele começa a gesticular para o povo, e o povo entende, começa a dizer, ele deve ter visto algo de Deus, deve ter tido uma visão para ele estar desta maneira. E Zacarias retorna para sua casa, mudo, sem falar, porque ele perguntou como aconteceria essas coisas. E a sua esposa Isabel deve ter tomado um susto quando seu marido chegou ali mudo. Isabel significa Deus é meu juramento, ou meu Deus prometeu. É o nome de Isabel. Isabel vem da mesma raiz do nome de Eliseba, vem do nome no hebraico Elisheba, que é o mesmo nome da Eliseba, que era esposa de Arão, que é parente da Isabel. A Isabel é antecedente dessa mulher, descendente desta mulher chamada Eliseba, porque Zacarias e Isabel eram descendentes de Arão. Tanto ele como a esposa era de descendência sacerdotal. Então Isabel era alguém que vinha de uma família de sacerdotes. Ela então tinha o hábito de orar, tinha o hábito de conhecer o Senhor. Ela sabia quem era o Senhor, pois ela era de uma família de sacerdotes. Isso qualificava Zacarias para ser sumo sacerdote, porque ele era sacerdote e a esposa era também da família de sacerdotes. Isso qualificava para ser sumo sacerdote, mas ele era apenas sacerdote. Isabel ela é conhecida principalmente por ser a mãe de João Batista, mas a Bíblia descreve Isabel e seu esposo Zacarias como pessoas justas, irrepreensíveis. Diz o texto que nós lemos, o versículo de número 5 e 6, diz que eles eram irrepreensíveis diante do Senhor e que eles guardavam todos os preceitos e que eles eram totalmente comprometidos, aleluia, com o mandamento do Senhor. Isabel já era idosa. Quanto Isabel não deve ter ouvido das pessoas porque ela não engravidava? Quantas vezes Isabel não deve ter ouvido as pessoas apontarem-lhe o dedo e dizer assim, só pode estar com alguma maldição. Filha de sacerdote, mulher de sacerdote, irmã de sacerdote, neta de sacerdote, bisneta de sacerdote, toda uma família de sacerdote e não engravida, deve ter cometido algum pecado. Quantas vezes Isabel não deve ter sido julgada pelo povo? Porque além da idade avançada, a Bíblia faz questão de informar que eles não tinham filhos, pois Isabel era estéril. E nós percebemos na leitura do texto que o casal era temente a Deus e que eles aguardavam o Messias, eles aguardavam a promessa. Mas Deus tem a sua forma própria de trabalhar. E Deus, ele não nos desampara. Ele está conosco todos os dias, todos os momentos. E Ele tem um propósito na nossa vida. Só que para a gente chegar nesse propósito, muitas vezes tem um processo. Processo esse que muitas pessoas não querem passar. Processo esse que às vezes é doloroso. Processo esse que às vezes é difícil. Processo esse que às vezes é custoso. Mas existe um processo para se chegar na promessa, para se chegar no propósito. E o anjo também disse a Zacarias que o filho dele seria grande. Ele seria grande aos olhos do Senhor. Um homem usado para converter muitos dos filhos de Israel. Aleluia, glória a Deus. Para levar a Deus os filhos de Israel. Para converter o coração daqueles que já eram de Deus, mas que estavam afastados, porque estavam tão presos na metodologia, na religiosidade, que precisavam que alguém os trouxesse ao arrependimento para que eles se convertessem ao Senhor. Antes do verso 15, o anjo passou as recomendações dos costumes a Zacarias. Ele diz, olha, o menino
será, ele fala de costumes, tipo os costumes do nazireado, que a gente já falou aqui do nazireado de Sansão, aqui no Minuto de Esperança. Ele diz: o menino não tomará bebida forte desde o ventre, ou seja, desde a sua mãe, não poderia mais tomar bebida forte para esperar o menino. O menino é separado desde o ventre de sua mãe. E mesmo Zacarias sendo um sacerdote, mesmo Zacarias estando na presença do Senhor, mesmo Zacarias não desistindo de orar, porque o anjo disse que Deus respondeu a oração dele, mesmo assim, Zacarias agiu com incredulidade diante das palavras do anjo e acabou ficando mudo. Acabou ficando mudo, até que a promessa fosse feita a ele e fosse cumprida. No verso 25, existe uma importante fala de Isabel. Quando Isabel engravida, Isabel fica dentro de casa, não sai de casa para mais nada. Isabel sabia muito bem o que ela passava. Então Isabel sabia que dentro dela havia um milagre, que dentro dela havia um milagre de Deus. E ela sabia que precisava cuidar desse milagre. E no verso 25, Isabel pronuncia as seguintes palavras, ela diz: isto é obra que o Senhor fez. Agora ele olhou para mim com favor, para desfazer a minha humilhação perante o povo. Isabel sabia o que ela passava por não ter filhos. Isabel sabia, ela vivia num tempo em que uma mulher que não tinha filhos era uma mulher seca. Era como se o ventre desta mulher fosse uma sepultura, que caindo a semente nessa sepultura, morria. Caindo a semente nesse ventre, morria. E Isabel, durante muito tempo, a Bíblia não diz quanto tempo, mas muito tempo, ela sofreu a humilhação de não ser mãe. Mas Isabel não desistiu. Isabel continuou crendo. Isabel continuou com uma fé vibrante no Deus que pode fazer todas as coisas. E quando ela percebe que está grávida, ela declara: o Senhor tirou a minha humilhação perante o povo. Aleluia, glória a Deus. Aí no versículo 25 ela faz essa declaração depois que sabe que está grávida. E do verso 26 ao 38 nós vamos encontrar o anúncio do anjo falando para Maria. E nós vamos parar aqui, neste momento, neste vídeo. Vamos continuar em um próximo vídeo falando do anúncio do anjo para Maria. E depois nós retornamos à história de Isabel. Fica ligado aí conosco, tem muita coisa boa que Deus quer falar com você. Tem muita coisa boa que Deus quer entregar a você. Mas o que eu quero que você entenda nesse vídeo de hoje é que não tem tempo de validade para as promessas de Deus. Que a sua oração está sendo ouvida, que a sua oração não cai por terra. A oração de Zacarias e Isabel não caiu por terra e no tempo certo ela se cumpriu. Não é no tempo do meu nem do seu relógio, é no tempo do relógio de Deus, que tem o controle de todas as coisas. Em Eclesiastes, no capítulo 3, no versículo 1, diz que há um tempo determinado para cada coisa. Havia o tempo de nascer na vida de Isabel. Havia o tempo de gerar na vida de Isabel. Mesmo na sua velhice, havia o tempo de gerar. Assim como foi com Sara. Deus fez um milagre na vida de Isabel. Assim como fez na vida de Ana, Deus fez um milagre na vida de Isabel. Assim como fez na vida de Rebeca, Deus fez um milagre na vida de Isabel. Deus pode fazer um milagre na sua vida. Continue crendo, não duvide, saiba, o Senhor continua no controle de todas as coisas. Ele conhece o seu deitar e o seu levantar, e Ele ouve a sua oração. Permaneça orando, permaneça crendo que o Senhor, Ele ouve, e no tempo dEle, aleluia, a promessa se cumpre. Você chega no propósito. Deus abençoe sua vida. Deus abençoe sua casa. Deus abençoe a sua família.
Você que é mãe, Deus abençoe os seus filhos. Você que ainda não é mãe, Deus abençoe o seu ventre. Que você se torne uma alegre mãe de filhos. Deus abençoe e continue conduzindo a nossa nação. Deixa seu like. Compartilha com alguém esta palavra. Convida para estar junto nesse canal. Que o objetivo desse canal é levar a você a palavra de Deus, o conhecimento da palavra de Deus e a presença do Espírito Santo na sua vida. Deus abençoe sua casa e sua família em nome de Jesus.